Chegou a hora da gente falar de uma coisa que não pode faltar na sua vida. Sabe o que é? Saúde. Além de todos os cuidados que a gente tem que tomar no dia a dia, ter o cuidado profissional de quem é referência na área da saúde é o ideal para ter a qualidade de vida. E para isso você pode contar com São Cristóvão Saúde. Por um valor que cabe no seu orçamento, você terá um que oferece todo o cuidado para você manter a vida em movimento. Uma pausa rápida da nossa programação para falar do nosso parceiro, a Eco Osasco, uma empresa da Marquise Ambiental, pioneira na gestão e soluções de resíduos no Brasil. São 35 anos de experiência e mais de 7 mil colaboradores, presente em 6 estados e 11 cidades. Faça a sua parte, descarte o lixo corretamente e não jogue entulho e materiais sem serventia nas ruas e calçadas da nossa Osasco. Eco Osasco e Hora Esportiva, uma parceria de sucesso. Voltamos com a nossa programação. Salve galera, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um programa Rede do Futebol Feminino. E hoje com mais um participante especialíssimo aqui, conhecedor do futebol feminino. Muitos anos já no futebol feminino, vamos falar de muitas histórias e vou passar o resumo do que a gente vai ter hoje aqui, até pra você já saber o que você vai encarar pela frente. A gente vai falar se ele já jogou futebol, eu quero saber, clubes que já passou, como entrou no futebol feminino, mais especificamente, hobbies, quero saber seus hobbies, sei que é viajante, então quero ouvir umas histórias de viagens aí, coisa boa, e os sonhos futuros. Então vamos passar por tudo isso aí, porque hoje estamos com uma pessoa muito especial e vamos apresentar daquele jeito que vocês sabem muito bem. Formado em Educação Física, driblou ali na zaga, especializado em treinamento desportivo, já passou por vários clubes, cruza na área como um viajante de carteirinha e finaliza pai de 2 filhas. Lindas. Professor Guerra, na cara do gol. É gol? É gol. Deixou comigo, é gol. Eu ponho pra dentro. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite e fico extremamente feliz poder estar num programa como esse, voltado para o futebol feminino, e poder falar do futebol feminino me engrandece muito. Eu só espero não chorar aqui, porque eu sou muito emotivo e falar do futebol feminino hoje para mim é muito difícil. Eu tô lascado. Difícil no sentido de não chorar, de não contar as histórias que nós passamos ao longo desses anos, né? Ai, caramba. Traz o lenço aí, ô Jorginho, pelo amor de Deus, que hoje vai ter choro. Traz uma caixa. Pros dois. Bom, vamos começar então da parte de jogou? Eu quero saber, fiquei curioso. Você falou que mete pro gol. Qual foi sua relação com o futebol? Você tentou ser atleta? Você falou, cara, eu gosto muito de futebol ou não? Era outro esporte? Como que foi essa vida para depois chegar como um treinador e depois crescer cada vez mais agora como coordenador e supervisor do futebol feminino do SCA, né? Como jogador, a minha carreira foi pífia, né? Como menino, como todo brasileiro sonha em ser um jogador de futebol, eu via meu pai jogando futebol, e na várzea também não foi profissional, e eu queria ser jogador de futebol. E a cidade em que eu nasci tinha um clube, e eu joguei por esse clube e tive uma lesão, e não consegui, não tinha dinheiro para fazer a cirurgia e paramos por ali. Mas sempre fui apaixonado pelo futebol e fui cursar, eu vim morar em São Paulo aos 18 anos, fui cursar Educação Física e o meu primeiro estágio foi no Corinthians. Caramba. Fui estagiar no Corinthians. Legal. E comecei a desenvolver um trabalho, houve uma oportunidade com futebol de campo na época e fiquei lá e continuei estudando. E me apareceram, as portas foram se abrindo e continuamos estudando, e do Corinthians nós voamos, né? Trabalhamos com futebol de campo, com futebol de salão e depois com outros esportes. Em 94, 95 aproximadamente, nós voltamos para o futebol de novo, futsal e futebol feminino, e aí foi uma época sensacional, e eu falo sempre isso porque
Hoje o futebol feminino está muito bom em relação à década de 90, né? Total. E mais para trás eu não posso falar porque eu não estava presente. Embora algumas pessoas digam que eu sou que eu ajudei o Charles Miller a treinar, né? Isso é boa. Tem uns amigos, até as meninas dizem que eu treinei o Charles Miller. Quando ele Criou chegou. lá, né, o futebol. Pois é. E Cici, Pretinha, Fia, Márcia Tafarel são meninas que jogaram futebol, que fizeram futebol e elas eram taxadas como sapatão, como mulher macho. E eu arrumei muitas brigas por conta disso, porque eu nunca admiti essas ofensas. E foram meninas que desbravaram o futebol feminino, né? E que me permitam aí, mas para mim a Cici hoje seria craque acima de qualquer outra pessoa por conta do futebol que ela jogava. Só que a época em que ela jogou futebol, não tínhamos a mídia que nós temos hoje, não tínhamos o marketing que nós temos hoje. E nem a estrutura, né? E nem a estrutura, né? E nem a estrutura. Exato. Então eu tenho um carinho muito grande por ela, gosto muito dela, acompanho a vida dela hoje ainda nos Estados Unidos como treinadora lá, enfim. Então nós começamos nessa época. A minha entrada no futebol foi por aí, foi pelo Corinthians lá. Legal. Embora eu não seja corintiano, eu tenho um carinho muito grande, porque foi o clube que me abriu as portas e me permita, me desculpem os outros clubes que eu trabalhei, o Corinthians é algo inexplicável. E até naquela época já tinha um investimento legal no futebol feminino? Já era estruturado? Como que funcionava? Não tinha essa estrutura que está aparecendo hoje, né? Era Marvel Nacional, Marvel, uma equipe de Santos, patrocínio de Santos, Sabesp, então não tinha muito dinheiro, né? E as meninas tinham que trabalhar no período da manhã, algumas trabalhavam no período da manhã e treinavam à tarde. Ou treinavam de tarde para noite, trabalhavam quase que o dia inteiro e treinava de tarde para noite para jogar sábado e domingo. Então não tinha estrutura, elas tinham que trabalhar. E para você, como é que foi essa relação do futebol feminino? Você tinha que ter outro emprego também? Como que você fez essa parte para levar a vida? Exatamente, eu sempre lecionei. Ah, legal. Eu sempre lecionei em escolas e universidades, estudava e o meu dia tinha que ter 26 horas, porque... E você dava aula de quê? De educação física. Ah, legal. De educação física. E sempre fui apaixonado pelo esporte, né? E lecionava na escola e no período da tarde, de tarde para noite, ministrava os treinos de futebol. A minha especialidade é treinamento esportivo. Então a parte de preparação física eu cuidava. E aí não cuidava só da parte de preparação física, porque hoje os clubes têm psicólogo, nutricionista, coach, fisiologista. Naquela época eu era o fisiologista, o psicólogo, o preparador físico, eu era o amigo, eu era o financeiro, então nós fazíamos de tudo um pouco ali. Naquela época. Até recentemente também, né? Até os dias atuais. Vamos falar um pouco até sobre essa parte que você passou. Mas antes eu queria fazer um primeiro quadro que a gente tem aqui, que é o tiro de meta. Então a gente vai cobrar um tiro de meta no famoso Diniz. Sabe? Vai tocando até chegar lá na frente. Então você vai selecionar pra você quais foram as melhores jogadoras ou qual é a melhor jogadora pra você do gol até o ataque. Vamos começar facinho com a goleira. Que goleira você colocaria no seu time? Hoje, eu montaria o time, eu tenho uma goleira do Sub-20. Você vai usar do Scar, né? Eu tô sabendo. É a Nicole, claro. A Nicole, ela hoje está no Nacional. Legal. Para mim é uma menina que tem um futuro por conta da altura dela, por conta do dinamismo dela. Para mim é uma menina que está começando hoje e eu tenho certeza que ela vai brilhar. E vai estar na seleção em breve aí. Ela é da minha seleção, vai estar em breve. Pô, gostei. E aí a goleira tocou pra zagueira. Quem vai ser a sua zagueira? Pra zagueira então. Eu vou falar do meu time, cara, não tem jeito. Pode ser do passado também, não tem problema não, tá? Pode ser jogadora. Giovanna Campiolo, que também é uma menina assim, sensacional do Corinthians, né? Sim. Nós trabalhamos junto na Portuguesa.
E eu disse para ela um dia, por conta do trabalho dela, você com certeza estará na seleção em breve. Que legal. E eu doei um livro para ela, até do Bernardinho. Pô, Transformando Suor em Ouro? Exatamente. Adoro. Muito bom. Exatamente. Muito bom esse livro. Bom, e aí a Giovana tocou para uma lateral. A lateral, eu tenho uma... Foi para a seleção agora. Que é do Corinthians também. Eu gosto bastante dela. Ela foi para a seleção sub ou Pra- pro principal? Principal, seleção Tamires? principal. Tamires. Meu, unanimidade. É a lateral, a Tamires. Não tem como. Eu nunca trabalhei com ela, mas nós tivemos um contato num evento. Uhum. E eu já era apaixonado por ela como jogadora, Uhum. como pessoa. E é uma pessoa humilde. E ela não chegou à seleção à toa. Não mesmo. Não Ela mesmo. tem uma... Gosto muito dela também. Essa mulher é craque. Bom, Tamires vai tocar para uma meio campo. Quem é a sua meio campo? A meio campo eu tenho... São 3 meninas assim que eu tenho no meio de campo ali. Eu não sei como é que eu dividiria esse meio de campo, né? Que é a Camila, que está no Atlético Mineiro hoje. Que é uma Legal. menina também que passou na minha mão. Seleção sub-20 aos 17 anos. Uhum. Gabi Soares, seleção sub-15. É outra menina que eu colocaria nesse meio de campo. Pô, legal. E Miranda, Stephanie Miranda também, que está voltando agora, depois de lesão. Já jogou em vários clubes, está conosco lá também. Demais. Então, a seleção é... Cara, desculpa aí as demais meninas, né? Mas o meio de campo eu colocaria... Boa, gostei. E aí vai tocar pro atacante. Quem vai ser o atacante que vai fazer o gol? Quem é a sua atacante? Cara, então, eu tenho a Fernanda também, que é minha centroavante lá. Cara, é o meu É time. isso, é o meu gostei, time. Se eu não pô. confiar no meu time, se eu não acreditar no meu time. A Fernanda foi artilheira da divisão especial o ano anterior, que nós Uhum. fomos campeões, né? Então a Fernanda seria essa minha centroavante. Pô, perfeito. E Perfeito. E ela lançaria a bola lá na ponta direita para Belinha, que foi minha jogadora, foi pro Corinthians e voltou agora para nós novamente, né? Que legal. Então a base da minha seleção, eu vou mesclando aí as meninas mais jovens com as meninas mais experientes, Uhum. porque, cara, são meninas assim que eu tenho carinho e que eu tenho certeza que o futuro delas vai ser brilhante demais. Total, total. Bom, gostei, esse seu time. E antes de entrar no SCA, eu acho que você já até no meio das jogadoras, né, das suas escolhas, você foi falando, aquela eu treinei no Português, aquela eu treinei no Santos, Corinthians, mas quais foram, você tem a ideia de quantos clubes você já passou? Será que é possível relembrar quais são? Sim, sim. Em São Paulo eu só não passei no Juventus, né? Caramba. Só não passei no Juventus. Mas todos os clubes de São Paulo eu passei. Nossa. E capital e interior? Não, só Capital. capital. Só capital. Tá. Só capital. Legal, Só caramba. Uma grande trajetória aí, né? Não tem como. E aí agora já entrando no SCA. Como que surgiu o SCA pra você, né? Como que foi essa oportunidade aí do futebol feminino no SCA? Como que veio a proposta? Onde você estava? Como é que foi toda essa situação? E aí talvez o negócio comece a ficar emocionante. Eu trabalho em um projeto aqui próximo de Cotia, né? Bem na divisa de Osasco com Cotia. Tem um projeto social e é mantido por uma fundação budista. São chineses. E um dos meus chefes lá, dos meus diretores lá, me convidou em 2020 para levar um grupo de meninas para disputar um torneio na China. Caramba. E nós Isso foi quando? Desculpa. 2020. 2020. Em janeiro de 2020. Nossa, ainda tava sem a pandemia, né? Não existia pandemia, não se falava em verdade. pandemia, não se falava. E nós montamos, liguei para alguns amigos e montamos uma equipe sub-16 para disputar esse torneio na China. E começamos a treinar. Eu estava, à época, fazendo estágio no PSG Academy. Então eu fiz alguns acertos, fiz algumas trocas para poder treinar essas meninas lá. Um dos diretores, meu
parceiro, meu amigo, tem um cara, moleque, novo pela idade, e foi um cara que me abriu as portas lá. Nós fizemos um convite, fizemos uma parceria, e nós treinávamos essas meninas no período da tarde, todos os dias. Aí veio a pandemia, foi suspenso o campeonato na China, porque era na China, bem onde começou toda essa questão da pandemia, e eu tinha escutado a história de vida de cada uma dessas meninas. E bem no auge, eu resolvi que essas meninas continuariam treinando de alguma forma. E aí, nós abrimos mão de algumas coisas para que houvesse a possibilidade dessas meninas treinarem. 2021, nós fizemos uma parceria com o Audax e fomos disputar o Campeonato Brasileiro. Mesclou as meninas do Centro Olímpico com as nossas meninas. E foi uma parceria muito legal até na época. E essas meninas tiveram essa experiência. E aí nós voltamos e aquilo ficou, nós vamos disputar o Campeonato Paulista Sub-17. Só que legalmente o PSG não poderia disputar esse campeonato. E nós continuamos treinando. E aí veio uma menina, uma muçulmana, treinar conosco. E ela veio acompanhada de um ex-jogador, o Toninho Pedalada, que foi do São Paulo. E o Toninho ouviu a história e ligou para o Edmilson, que é o presidente do SCA, e conversou com ele. E o Edmilson falou, traz ele aqui. E nós fomos lá. O projeto do Edmilson para o futebol feminino, até então, seria para 2024. Sim, o Domingos falou isso aqui pra gente também. E ele escutou a minha história, escutou a minha conversa, e não sei por que ele se encantou e resolveu nos ajudar, oferecendo o campo e a camisa para jogarmos. Então nós fizemos essa parceria, o PSG Academy e o SCA Brasil, o Futebol Clube SCA Brasil, através do Edmilson. E aí o Domingos foi nos apresentado como supervisor, e o Domingos começou a fazer toda esse trâmite, começamos a conversar. E aí deu certo a parceria em 2021. Legal. E aí em 2022, em 2021, nesse projeto, nesse processo, uma das nossas jogadoras, a Camila, que eu coloquei na minha seleção aqui, a Camila é convocada para a seleção brasileira sub-20. Ela até então, ela é 04. Caramba. Ela com 17 anos foi... E para mim aquilo foi o máximo que poderia ter acontecido. Em 2022, houve um desentendimento e nós ficamos com o PSG Academy. E aí eu permaneci lá com as meninas, o SCA foi com outro grupo, acabou não dando certo. E em 2022 eu recebo uma ligação de um dos responsáveis pelo futebol no SCA Brasil, que era o filho do Domingos, um moleque, cara, esse moleque é muito inteligente, ele é muito bom. Ele me liga dizendo que estava com saudade de mim. Pô, que legal, cara, o moleque tá com saudade. Pô. E aí ele me faz um convite, vamos disputar divisão especial? Só se for agora. E aí nós estávamos numa situação muito difícil no PSG Academy, e nós aceitamos o convite e fomos então para o SCA Brasil para disputar o Campeonato Paulista Divisão Especial Adulto, com a equipe 04 e 05. A base era 04. Nós fomos com 7 meninas 05 para disputar esse campeonato. E essas meninas foram campeãs. Histórico, né? Essas meninas foram campeãs 04, 05. Primeiro ano de sub-20 delas foram campeãs. E aí nós fechamos em definitivo com o Futebol Clube SCA Brasil. E em 2023 nós demos sequência no sub-17. E aí veio o convite para disputar o campeonato adulto. Só que nós não tínhamos uma condição financeira. Nós conseguimos manter as meninas. Sabíamos que seria difícil por conta de enfrentarmos um Corinthians, São Paulo, Ferroviária, Total. Palmeiras, Santos. São equipes que têm estrutura, campeãs brasileiras, sul-americanas, mas nós enfrentamos e que pese os placares, né? Mas as meninas enfrentaram e não tiveram medo, porque do outro lado, eu tenho aqui no SCA
meninas jovens, e do outro lado você tem meninas experientes, com 2, 3 passagens por seleções, 2, 3 títulos intercontinentais, e elas não tremeram, em hipótese alguma, jogaram em condições de igualdade. Só que aí a força física, a experiência, influenciou muito nisso. Claro, com certeza. Bom, eu acho que antes de a gente entrar nessa parte do SCA, teve as histórias que você contou, né? Eu acho que 2020, que começa a pandemia, e você fala, cara, eu tenho que manter as meninas, né? Eu tenho que mantê-las aqui comigo, eu tenho que abraçá-las de alguma forma. E essas meninas até hoje continuam ou no SCA ou muito próximas a você, né? Porque elas devem ser muito gratas a tudo isso. Como que foi essa fase de 2020, na pandemia, de você ter que abrir mão de tudo, e o quanto você teve que investir próprio? Ou você conseguiu algum apoio também? Como é que foi essa parte? Rapaz, eu vou tentar não chorar aqui, porque é difícil, cara, é difícil. Mas em 2020, essas meninas continuaram a treinar através de videoconferência. Então eu passava os treinos, elas tinham que treinar, filmar e mandar para mim. Uhum. E nós íamos corrigindo. Então isso foi o ano inteiro de 2020. E 2020 você era técnico, psicólogo, nutricionista, viu? Exatamente. Igual em 1990 aí, ó. Exatamente. Então tinha que conversar com elas, estavam desanimadas, e algumas meninas até muito empolgadas. Uma especial que hoje está no Botafogo, Júlia Bahia. Que legal. Foi uma das meninas que me incentivou muito a continuar esse projeto, porque ela treinava demais, ela tinha um sonho, e esse sonho se transformou em meu sonho. A Jojo, outra menina que está comigo hoje, também tinha um sonho. E essas meninas me fizeram sonhar também. Eu estou hoje com 60 anos, até então com 57 anos. E com 60 anos hoje, o meu sonho hoje é o sonho dessas meninas, ver essas meninas jogando. 2020 foi muito difícil, por conta de não poder sair, de você estar falando só por redes sociais, por videoconferência. Né? Quando foi em 2021, começou a voltar. E aí, nós fizemos essa parceria com o PSG Academy. Eu não tinha salário lá, mas isso não me preocupava, porque as meninas tinham um sonho. E eu saí de lá do PSG e as pessoas me perguntam, você saiu de lá e por que você não processa o PSG Academy? Porque eles têm dinheiro. E eu disse para as pessoas, como eu disse logo no início da nossa conversa, você negocia uniformes, salários, princípios, você não negocia. E eu tenho os princípios, eu tenho os meus princípios. Porque quando eu precisei do PSG Academy, ele me abriu as portas. O Gustavo, que está lá hoje, que assumiu o lugar do Diego, o Diego voltou para o Rio de Janeiro. O Diego me recebeu, abriu as portas, o Gustavo me recebeu, eu sou grato a esses caras. Então eu não posso processá-los, porque eles realizaram o sonho dessas meninas. Embora nós tenhamos saído de lá com algumas divergências, mas eu tenho um carinho por esses caras. O Sandrinho Casares, que é um cara que foi meu irmão lá também, que ficou no PSG lá, Academy. E aí nós compramos uma associação para poder, eu abri mão depois da associação, e para poder manter essas meninas. Então hoje o PSG Academy joga com humanos, mas as meninas treinam lá. Então, eles me abriram as portas. E essas meninas que vieram treinar, vieram de longe, eram meninas com dificuldade financeira. Então, eu tenho 2 filhas lindas, minhas filhas. E minhas filhas me ajudaram muito. A mãe delas me ajudou muito nesse processo, porque as meninas iam para casa na sexta-feira à noite, ficava 10, 12 meninas, passavam um final de semana na minha casa. Nossa. E uma dessas meninas está hoje na Ferroviária. Você era alojamento também, então, hein? Tinha isso, cara, tinha isso. Como era próximo do PSG ali, no Nacional, né, na Barra Funda, eu atravessava a passarela e estava na minha casa.
Então as meninas saíam para minha casa e passava a tarde lá. Então eu ligava para casa, minhas filhas estavam em casa, então essas meninas nunca foram na minha casa sem a minha esposa, minhas filhas estarem em casa. Claro. Eu não abria mão disso. Então elas iam para lá sexta, sábado e domingo, passava o final de semana. Mas todos os dias, quando terminava o treino, elas iam para minha casa lanchar. Então a Camila e a Jojo eram as duas que eram mais próximas a mim, muito terríveis as duas. Então as meninas chegavam e falavam assim, ó, Jojo, diz pro Guerra que você tá com fome. E aí, bom, então vamos para minha casa. Só que aí vinham todas. E passavam o final de semana. Teve uma noite que minha mulher abriu a porta e ela falou assim, desculpa, eu entrei no apartamento errado. Porque devia ter umas 30 pessoas na minha casa. Meu Deus. E eu fazia, as minhas filhas ajudavam a fazer macarronada para elas, para poderem almoçar. Então fazia um tacho de macarrão com salsicha. Assim, cara, não é o almoço ideal para um atleta, sim, mas é o que eu posso oferecer. É isso. Então a gente manteve essas meninas, algumas eu conseguia custear a passagem. E aí eu lembrei de um amigo, um irmão meu, parceiraço meu, ele tem uma empresa de segurança e nós tivemos algumas situações muito próximas. E ele é o dono dessa empresa, a Macor, que é uma empresa, uma das maiores empresas de segurança hoje do estado de São Paulo. E eu fui conversar com ele, falou, cara, você me chegou no momento em que nós já fechamos o marketing. Então, o dinheiro que a gente tinha para disponibilizar para marketing, nós já gastamos. Mas eu vou te dar uma quantia aqui do meu bolso, porque eu sei quem você é, eu te conheço, então eu vou te ajudar. Então, Yuga, me permite aqui, meu parceiro, claro, fica à vontade. Se ele ouvir, se ele assistir, um beijo no coração, cara. E essas meninas são gratas a ele, porque ele me dava um dinheiro para eu poder ajudar essas meninas. E para que evitasse de alguém comentar que eu estaria desviando dinheiro, eu o levei até o clube, ele não queria ir, eu levei até lá para que ele dissesse para as meninas o quanto ele me dava mensalmente, para que elas pudessem fazer as contas para saber quanto que estava entrando e quanto estava saindo. Então, Sandrinho, que era o cara que geria isso, né, de vez em quando faltava dinheiro, eu fazia de surdo e mudo, e o Sandrinho também tirava um dinheiro do bolso dele e colocava lá também. Então, é outra realidade, né? E a gente tá falando de 2020, 2021, né? Olha aqui, ó, 2 anos atrás. Exatamente. Muito recente. E aproveitando esse momento, eu acho que a gente tem um quadro muito legal aqui, que é Se Eu Fosse a CBF. Você que já passou por tanto perrengue, o que você faria de diferente ali? O que você daria de ideia? Eu fiz em 2018, acho 2017, 2018, eu fiz um curso na CBF de licença C. Até para saber como é que estava o mercado, para poder me atualizar. E você tem que fazer um trabalho, sugestões a médio, curto e longo prazo para o futebol feminino. Então eu fiz algumas sugestões e eu acredito até que algumas estejam em andamento. Mas uma das sugestões, como foi feito, eu tive a oportunidade de estar na China também, como é que eles fazem lá? Então, eles investem nas escolas públicas. Então, uma das minhas sugestões é que a CBF pudesse, através da CBF Academy, treinar ou qualificar esses professores das escolas da rede pública e que treinassem as meninas e que houvessem campeonatos, como tem para o masculino, sim, os campeonatos escolares, que tivessem os campeonatos femininos e que as federações e a confederação, a CBF, pudesse ajudar nessas competições. Então, para que nós massificássemos o futebol feminino, eu acredito que esse seria um caminho, através das escolas. Exato. Porque na escola só tem futebol feminino. Ainda hoje, 2023, ainda há esse da
da educação física escolar. As Total. meninas, voleibol, e os meninos, futebol. Então, se houvesse essa massificação, se houvesse essa preocupação da CBF, da Federação Paulista, de qualificar esses profissionais da rede pública, para que incentivasse o futebol feminino ali no ciclo fundamental ali. Porque Total. tem muitas meninas que gostam. O projeto em que eu trabalho hoje, nós temos aí 5 ou 6 meninas que jogam com os meninos. Uhum. Então, nós estamos aumentando o número de meninas participantes. Esse projeto é o projeto em Cotia, né? Em Cotia, exatamente. E aí ele é um projeto de esporte, ele é um projeto de futebol, e aí tem meninos e meninas. É um projeto voltado para a educação. Ah, legal. Então, nós usamos o futebol como uma ferramenta. Uhum. E aí, meninos e meninas, mas tem aulas de reforço escolar. Eles são obrigados a fazer 2 atividades. Então, ou eles fazem judô, ou eles fazem inglês, ou eles fazem o reforço, ou eles fazem música e mais o futebol. Entendi. Boa, legal. Então, tem... Legal. A gente tá criando aqui um manifesto de ideias pra CBF, hein? Acho que eu vou criar um documento e enviar pra eles, porque tantas ideias que a gente já passou por aqui, tá sendo Pois muito, as muito pessoas estão com ideias, né? Uhum. E falta isso, falta alguém pegar essas ideias e colocar no papel. Porque se você tem um campeonato escolar, estadual, por que você não tem uma competição voltada para o feminino escolar? O futebol feminino escolar, por que não tem? bom. Exato. Uma pausa rápida da nossa programação para falar do nosso parceiro, a Eco Osasco, uma empresa da Marquise Ambiental, pioneira na gestão e soluções de resíduos no Brasil. São 35 anos de experiência e mais de 7 mil colaboradores, presente em 6 estados e 11 cidades. Faça a sua parte. Descarte o lixo corretamente e não jogue entulho e materiais sem serventia nas ruas e calçadas da nossa Osasco. Eco Osasco e Hora Esportiva, uma parceria de sucesso. Voltamos com a nossa programação. Chegou a hora da gente falar de uma coisa que não pode faltar na sua vida. Sabe o que é? Saúde. Além de todos os cuidados que a gente tem que tomar no dia a dia, ter o cuidado profissional de quem é referência na área da saúde é o ideal para ter a qualidade de vida. E para isso você pode contar com São Cristóvão Saúde. Por um valor que cabe no seu orçamento, você terá um que oferece todo o cuidado para você manter a vida em movimento. E, Guerra, um ponto interessante que você... que, na verdade, umas pesquisas aí que eu tava fazendo, eu vi... E aí eu não sei se é verdade. Você participou de um podcast no Japão? Sim. Mano, eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, ele gosta tanto de viajar que ele foi pra um podcast no Japão. Mas você tava de turismo lá e aí chamaram ou você tava trabalhando? Como é que foi? Que veio, tem uma jogadora japonesa que estava conosco. Uhum. E final de 2022 ela foi passar as festas de final de ano com a família. E eu fui junto com ela. E aí fui para lá para dar treino também lá. Acabei dando treino, ministrando treino lá. E aí me convidaram para um podcast lá no Japão também, para falar sobre o futebol, para falar sobre o futebol feminino. E foi muito legal, até do outro lado do mundo nós estávamos falando sobre o futebol feminino. Não, muito legal. Quando eu vi essa na pesquisa, eu falei, caraca, mano, que diferente. Ele participou de um podcast. Não, a gente tem um convidado especialíssimo aqui, né? Participou de um podcast no Japão. Isso aí é mais que especial. Pô, e aí entrando até nessa parte de viagem já. Seus hobbies. Quero saber. Além do futebol, pô, você vive intensamente futebol. Você já foi alojamento, psicólogo, nutricionista. O que você gosta? O que o Guerra, o professor Guerra, gosta de fazer? Eu falo isso para as pessoas. A vida é muito curta, né? E cada dia mais, e faço aqui o meu momento, o meu minuto aqui de silêncio, de respeito àqueles jovens da torcida corintiana que faleceram depois do jogo contra o Cruzeiro, né? Uhum. E eu estava conversando com algumas pessoas, quantas daquelas pessoas deixaram os sonhos que não vão realizar mais.
Então, eu ensinei minhas filhas, criei minhas filhas assim e procuro passar isso para as pessoas. Aproveite o momento. Não deixe para usar a roupa depois. Ganhou a roupa, usa. Ganhou o presente, usa de imediato. Eu vou guardar para usar numa ocasião especial. Hoje a ocasião especial. Então, eu gosto, você perguntou do meu hobby, eu coloquei lá na minha bio, lá no Instagram, eu gosto de viajar, uma boa leitura, comer bem e uma boa prosa. Então, esses são meus hobbies, né? Eu adorei. Eu gosto são as coisas que eu gosto de fazer, porque deixar para depois, o café esfria. Então, não deixa para depois. Boa. Não, e tanto de bandeirinha que tem lá na sua bio também no Instagram, aproveitem e sigam lá o Professor Guerra. Tanto de bandeirinha que você tem, quantos países você já visitou? Não cabe, tá faltando algumas ali, né? Caraca! Tá faltando algumas Nossa. ali. Quantos já foram? São 62. Puta merda, 62. 62. Nossa. E qual que você mais chamou a atenção? Teve algum que você repetiu até? Não. Nunca repetiu? Os Estados Unidos, porque assim, por conta das férias, levava as meninas, mas eu procuro não repetir, eu quero conhecer. Tá certo, pô. E um dos países assim que mais me encantou, né, foi a África do Sul. Nossa. E de todos os aeroportos, para mim o da África do Sul é o mais bonito. O aeroporto. O aeroporto. Não, de todos os, porque as pessoas perguntam qual é o aeroporto. Então, para mim, o mais bonito foi o da África do Sul. Caraca. Mas se eu tivesse que voltar em um país, seria nos Emirados Árabes. Nossa. Se eu tivesse que voltar. Repetir um país seria lá. E por quê? A cultura lá é algo assim milenar. E eu gosto da história, né? Eu gosto de história. E para mim lá é sensacional. Não que outros países não tenham, né? Sim. Mas lá para mim E desses 62 países, teve viagem já pelo futebol feminino? Que foi proporcionada pelo futebol feminino? Não. Todas as viagens foram turismo, Não, passeio? foram com futebol masculino, foram com outros esportes, entendi. né? Com futebol feminino. A primeira seria para a China, né? Para a China. Eu fui para a China, mas com futebol masculino também, para Taiwan, com futebol masculino. Caramba. Mas com futebol feminino ainda não me recordo de ter tido essa experiência. Não me recordo. Ainda não. Ainda não. Bom, e aí você falou muito das suas filhas. Quero saber, quanto elas se envolveram já com o futebol feminino? Elas assistem, elas gostam, elas... Não, elas... É tanto futebol feminino na casa delas que elas falam, não quero saber mais. Ainda ontem eu comentei sobre isso. Alguém me perguntou se elas queriam ser atletas, se elas seriam atletas. E eu disse que não. Elas não teriam condições de ser atletas de ponta. Poderia ser uma jogadora aqui e ali, mas não gosta. Natação, mas futebol elas não... Eu brinco que elas não sabem nem quantos lados tem uma bola, né? Então elas gostam do meu envolvimento. Elas gostam das meninas, elas cuidam das meninas, elas brigaram até comigo, elas brigam comigo, porque eu tenho que cuidar das meninas, tenho que alimentar bem. E teve uma situação até que assim, as meninas estavam em casa e elas, a mais velha não sabia. E ela chegou, uma 11 horas da noite, e as meninas já tinham jantado, um sábado. E ela abriu a porta quando ela viu aquele monte de meninas deitadas na sala e no sofá e assistindo televisão. Ela falou, pai, ela falou um palavrão que eu não vou falar aqui. Ela falou, pai, caramba, por que você não avisou? E ela estava com um lanche do McDonald's, né? Nossa. Ela falou assim, por que você não me avisou? E como é que eu faço agora? Eu falei, mas elas já jantaram. Elas jantaram, mas não jantaram o McDonald's. E aí ela pediu 12 ou 13 McDonald's para as meninas, para poder comer. Ela falou, nunca mais você faça isso comigo novamente. Nossa. E aí elas brigavam. E a menina está com febre. Aí ela manda eu sair para ir comprar remédio para as meninas, comprar termômetro, e tem que levar para o médico. Então, o envolvimento das minhas filhas é só nesse sentido, né? E não tem como, né? As meninas estão ali vivendo dia a dia, junto com as atletas. Elas vão acabar criando até uma amizade, né? Pô, as atletas vão começar a crescer, elas vão começar a acompanhar, elas vão querer acompanhar, né? Porque elas viveram ali junto com as meninas.
Exatamente. Então, para elas, eu imagino que deve ser especial. As minhas atletas têm um carinho muito especial pelas minhas filhas e minhas filhas têm um carinho muito especial por elas. Total. Bom, Guerra, agora eu quero saber, passou por tanto perrengue, né? Qual que é o sonho do professor Guerra? Se tem um sonho pessoal, se tem um sonho profissional, futebol? Não tenho, pessoal não tem um sonho pessoal, não tenho um sonho profissional hoje. Eu conquistei tudo o que eu poderia conquistar na minha vida, financeira, profissional, sentimental. Então, o meu sonho hoje é que essas meninas sejam vistas. Eu brinco, eu faço postagens diárias no Instagram, que eu digo para elas assim, eu preciso vender vocês. Eu preciso que as pessoas vejam vocês, para que as pessoas venham aqui, assistam, que as pessoas resolvam investir, que as pessoas vejam que vocês têm qualidade. E eu costumo postar o lugar de mulher onde ela quiser, inclusive no futebol. E se elas quiserem estar no futebol, ali é o lugar delas. Elas merecem estar ali, elas devem estar ali. E eu digo para elas assim, durante os treinos, chute como mulher, que você é uma mulher. Nós não podemos compará-las com os homens. Fisicamente, os homens são muito mais fortes, fisicamente. Então, eu digo para elas, vocês têm que treinar como mulher, têm que jogar como mulher. E as pessoas, na universidade em que eu leciono hoje, eu falo para as pessoas isso, para modificar o palavreado com as meninas. Chuta como homem. Elas não são homens. Você fala para um homem assim, cozinha como mulher? Você não fala. Então, corte o cabelo como uma mulher. Você não fala. Corte o cabelo como homem. Chute como mulher, porque você é mulher, acabou. Então, eu falo para elas isso. Vocês têm que treinar, têm que acreditar. E para os alunos, vocês têm que mudar esse conceito. O futebol feminino é para mulher, sim. E é muito bonito e é muito lindo o futebol feminino jogado. O futebol feminino ele é mais clássico. Talvez, daqui a alguns anos, ele se torne um futebol força, como é hoje o masculino. Mas o futebol feminino é mais clássico. As meninas tocam muito mais por conta do medo do confronto, de se machucar, então elas tocam mais rápido. Então o futebol feminino é muito bonito. Então o meu sonho hoje, enquanto profissional, é que essas meninas tenham uma carreira brilhante, que essas meninas tenham um futuro brilhante. E que empresas, que pessoas olhem, embora o SCA Brasil não tivesse um projeto antes de 2024 para o feminino, hoje está abraçando a ideia. O Edmilson abraçou a ideia. O Domingos é um cara assim que briga pelo futebol feminino, que luta pelo futebol feminino, que corre. Então, que nós tivéssemos mais pessoas como o Domingos, como o Edmilson, que apesar de não estar no projeto dele, ele abraçou a ideia, abraçou a causa. Pô, quem é o professor Guerra? Ninguém sabe. Quem é o Edmilson? Cara, é o pentacampeão mundial. E o cara me recebeu e falou assim, cara, o que eu posso te oferecer é isso. E aí, hoje nós temos aí, no SCA tem 60 meninas jogando futebol, e no PSG Academy, Manos ou Nacional, tem mais outros tantos, mais outras 60 meninas. Caramba. Então, o meu sonho profissional foi realizado, que é ver meninas jogando. Então, hoje, tenho 120 meninas aí jogando. Estão ganhando dinheiro, é uma outra história. E aí eu brigo com as meninas que elas têm que estudar. Total. Como eu fazia com o futebol masculino lá atrás, que eu brigava, tem que estudar, porque a carreira de atleta ela é curta. Então aproveita essa oportunidade para poder estudar. Então a maioria das nossas atletas do SCA Brasil estão cursando faculdade, universidade. E a maioria está cursando educação física, não sei porquê. Não sei. Eu só disse que vocês precisam estudar, tem que estudar. Exato. Isso eu não abro mão, né? Elas precisam estudar e elas estão fazendo isso. Que Então, legal. isso é muito legal, eu cobro muito delas nesse sentido. E voltando, o meu sonho é que elas se tornem atletas
que elas vivam do futebol. E se não for como atleta, como jogadora, que ela seja uma dirigente, uma supervisora, preparadora física, fisiologista, psicóloga. Exato. Então que elas trabalhem nesse sentido, né? Eu acho que o que você trouxe agora é o próprio viés do SCA, né? O SCA tem essa base, né? Como um clube formador também de Exatamente. formar cidadão e não só o atleta, né? Poucos vão despontar. Exatamente. A época lá em 91, 92, lá no Corinthians, de cada 1.000 atletas por mês que passava na base para uma avaliação, aproveitava-se um. Nossa. De Caramba. cada 12 atletas que eram aproveitados por ano, 2, 3 se tornavam profissionais no alto rendimento. Nossa. E aí nós precisamos pensar também nesse sentido, né? Os clubes hoje buscam o atleta, não a formação. O São Paulo tem essa base, o São Paulo traz essa base da época do finado Tele Santana, que ele obrigava os jogadores a estudar, cobrava dos jogadores. Então eu procuro trabalhar nessa linha, orientá-los. Nós conseguimos formar hoje, ainda que a nossa folha de pagamento seja pequena, mas nós temos, e aí eu consegui trazer da universidade esses alunos para que pudessem aprender na prática o que eu falo para eles na teoria. Sim. Então, nós temos uma comissão técnica lá com mais de 15 pessoas, mesmo com a folha de pagamento que nós temos. O SCA hoje é um nome muito forte nesse sentido, de abrir as portas para quem quiser vir trabalhar. Então, isso é muito legal. Total. É capaz que as próprias atletas que estejam com vocês hoje, as que não virarem profissional, que não crescerem dentro como atleta, vão trabalhar no SCA, né? Então acho que é uma oportunidade aí que vai se abrir. Exatamente. Essa é a perspectiva, né? Porque tem campo lá para isso, né? E eu acredito que o futebol feminino no SCA ainda vai crescer muito. Vai crescer muito. Nós vamos agora, setembro, agora começa o Paulista Sub-20, né? E nós estamos apostando todas as nossas fichas também no Sub-20, né? De fazermos um bom trabalho no Sub-20. Porque essas meninas, nós estamos juntos desde 2020. Sim. Saiu algumas, tem 3 que foram para o Botafogo, essa que foi para o Atlético Mineiro, né? Então, algumas voltaram, 2 ou 3 ficaram lá no PSG. Então, é legal isso, porque elas estão ganhando o seu espaço, né? Total. Não, é muito legal elas estarem juntas desde 2020, né? Isso aí é um marco para uma equipe. Muito bom. Bom, para fechar, a gente vai fazer um quadro aqui que chama Não Pisa na Bola. O que é o quadro? É muito simples. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você erre essa pergunta. Então vai ser uma pergunta para você errar mesmo. Porque aí você paga uma prenda pra gente. Fechado? Fechado. Então, uma pergunta simples, rápida. Quantos anos tem a Bia Zanerato? Se fosse a Fernanda que você estivesse perguntando para a Fernanda ia te responder com precisão, porque a Fernanda é fã da Bia Zanerato. A Fernanda é minha centroavante. Boa, Fernanda! A Fernanda é minha centroavante, ela Minha é fã centroavante da também. Bia Zanerato. Aliás, nós enfrentamos a Bia Zanerato agora no próximo dia 2 de setembro. Exatamente. Dia 2 de setembro. Então você está convidado, todo Palmeiras e o SCA. nosso público aí, todos os nossos ouvintes aí está convidado. Vai ser o jogo da TV em Jundiaí, às 11 horas da manhã, no próximo dia 2 de setembro. dia 2 de setembro. Muito bom. Bia Zanerato, 28 anos. Yes! Errou! 29, mas muito perto, Rapaz. muito perto. Eu tenho que pagar uma prenda? Você vai pagar uma prenda. Rapaz. Mas é uma prenda super fácil. É mais fácil que a pergunta. Na verdade, a pergunta era pra ser difícil, né? Então, Ah, quero que você convide o nosso próximo, ou a nossa próxima entrevistada. Quem você convidaria pra vir aqui bater esse papo com a gente? quem eu convidaria para vir aqui? E olha que eu cobro, hein? É prenda, você vai falar que Bom, na não, câmera mas vai estar antes- gravado. Mas antes de pagar essa prenda aí, antes de falar quem viria aqui, eu vou pagar uma prenda aqui, ó. Ah, Olha essa só. prenda Deixa é eu ver bonita, hein? Posso? Por favor. Olha que linda. Essa Nossa. camisa foi a primeira camisa do futebol feminino do SCA. Linda. Essa camisa foi
2021, foi que disputou o Campeonato Paulista, então é do feminino. Essa é a mais linda, né? Então, Nossa, essa é. tá aqui, ó, número Linda. 15. Pô, perfeito, hein? Um jogador uma vez me falou que as camisas mais difíceis de se conseguir são as camisas dos reservas. Então, essa é a camisa muito difícil, ok? Essa é raridade. Essa é uma prenda. Nossa, não, isso aqui a gente vai ter que agradecer em pé. Gente, olha que coisa linda. Muito obrigado, hein? Bom, já fica o recado pro pessoal. Próximas prendas eu vou começar a cobrar camiseta, começar a cobrar umas coisas aqui bonitas pra vocês. E o convidado? Agora O eu quero saber. convidado, então, tem o meu parceiro, Marcos Mancha, que é o treinador. Esse é fera. E aí eu o convidaria para estar aqui para falar do futebol feminino. E as atletas juntos. E as atletas juntos. Opa, agora sim. Vem Quantas todo mundo quantas uniformizado. atletas Até você... a gente vai usar o uniforme. Até a gente. Quantas atletas você quer que traz aqui? Nós já fechamos com o Domingos, falando Domingos, ó, as meninas vão lá para falar do... Quantas meninas? 4? Vamos ver. A gente, quando vocês puderem trazer, a gente faz um grande bate-papo aqui, vai ser sensacional. Muito interessante. Pô, combinadíssimo. Então. Tem muita história, assim, porque o tempo já está acabando, mas assim, tem muita história. Tem uma história, assim, que essa é muito legal de Pode contar tudo. O tempo nunca acaba aqui, o tempo é infinito. Então, assim, não tem essa, não. Nesse período em que eu ajudava as meninas, nós fomos fazer a cidade em que eu nasci, chama-se Mendes, no estado do Rio de Janeiro. Caramba. E aí nós fomos para disputar passar um final de semana lá. Eu disse para elas assim, vocês vão ter um final de semana de jogadoras de alto nível. Nós vamos fazer um amistoso, vocês vão ficar no hotel, nós vamos viajar. E aí o psicólogo estava junto conosco nessa viagem. E ele entrou no banheiro do ônibus. E as meninas trancaram ele. Meu Deus. No banheiro do ônibus. Eu conto essa história sempre porque é muito, muito engraçado isso. Assim. E durante 40 minutos, e assim, eu não sei quem já viajou de ônibus e que entrou no banheiro. Meu Deus. E que viu que é difícil. E ele ficou 45 minutos trancado dentro do banheiro. Então, ele só foi descobrir num dos podcasts que nós fizemos, porque a Camila estava presente e a Camila, eu fiz com que ela contasse, porque foi ela que prendeu. Então a Camila hoje que está no Atlético Mineiro, né? Então eu fiz com que a Camila contasse a verdade, porque até então ele achava que era o diretor que tinha prendido ele no banheiro. Meu Deus do céu. Ele ficou no banheiro. Trancado. E ele achava que a porta estava zoada. Exatamente. Ele falou assim, putz, quando chegar lá alguém arruma. E ele batia, ele gritava, ele queria sair, ele ligava, ele mandou mensagem e as meninas batendo, sai daí porque a gente quer entrar, sai daí, e as meninas segurando, e a Camila segurando Caramba. A porta do lado de fora. Atrizes ainda, né? Porque ainda bateram, fingindo tão apertada. Nossa. E assim, e tem inúmeras histórias, assim. Numa dessas situações, nós vamos almoçar na minha casa. E o pai de uma das jogadoras, ele disse assim, ela não come salsicha. Oxi. Ele disse assim, o que temos lá é arroz com salsicha, macarrão com salsicha, uma macarronada com salsicha. Ele falou, eu vou comprar, então... Eu falei, não vai, porque ou compra para todo mundo ou não compra para ninguém. E ela falou assim, pai, eu como salsicha, você que nunca deixou eu comer salsicha. E quando foi para casa, ela foi a que mais comeu salsicha, porque ela nunca tinha comido salsicha. Ela comeu uma vez, caramba! Ela nunca tinha comido salsicha. E o pai dela... que não deixava ela comer salsicha. Imagina quando ela comer bacon. Aí esquece. Então, essa é uma das histórias. Muito bom. Tem várias outras, mas... Não, então, mais histórias. Tá convidado para uma próxima. Uma próxima. E aí... Que vai ser só de histórias das atletas em perrengues por aí. Temos bastante. Fechado? Temos bastante. Então, assim, só uma pra gente encerrar. Por favor, para dar um gostinho. Na verdade, são duas, mas essa, assim... nós fomos jogar campeonato. E quando nós olhamos do lado, chamamos a menina para entrar. Entrou e aí terminou o jogo. E ela voltou. E aí fomos abraçar, vai cumprimentar, não podia cumprimentar. De tão nervosa, ela tinha
feito xixi. Nossa. E molhou a roupa inteira, então ela teve que sair correndo. Caramba, mano. Porque Não, é exatamente o que a gente falou. hoje é engraçado isso, né? Mas é exatamente o que a gente falou fora das câmeras. O psicológico importa muito, cara, para os atletas. E hoje nós temos, nós levamos, inclusive, nós temos uma psicóloga, doutora Thaisa, né? Foi minha aluna Caramba, lá em que 1900 e hoje ela é psicóloga lá no Que nosso sensacional. clube. É, o mundo dá voltas. Mais uma pra finalizar? Ou acabou? Não, acabou. Porque É tem- bom, não, só- deixa o gostinho, né? tem mais e aí nós vamos voltar, mas o Marcos Mancha está convidado. Por favor. O Marcos Mancha foi campeão paulista de futsal pela Portuguesa. Sensacional. E eu o convidei, porque nós temos uma amizade assim, fora das 4 linhas. E aí eu convidei para ir. Ele falou, eu nunca trabalhei com futebol feminino. Eu falei, nem eu. Então vamos trabalhar. Ah, não. E aí foi campeão paulista. E aí, antes disso, recebeu muitas críticas que não tinha metodologia, que não sabia trabalhar. E aí eu falei assim, como é que um cara que tem títulos e não sabe trabalhar? E aí ele provou mais uma vez que tinha capacidade, sim. Então, fica o convite aí, meu parceiro, para vir aqui. Por favor. Vai ser incrível recebê-lo. Bom, e aí pra finalizar, nada melhor do que uma lembrancinha, né? Já que você trouxe um presente, a gente traz um presente. Só que o nosso presente não é assim tão bom não, tá? O nosso é uma pequena sutileza, uma zoeirinha. Foi um negócio que eu inventei e eu me lasquei, que agora eu tenho que arranjar sempre. Mas tem a ver com histórias, né? Então eu pensei, cara, ele gosta de viajar, não sei o quê. Opa. Mas eu falei, sabe o que vai ser legal? Porque o que o pessoal pensa? Vê Professor Guerra. Fala, nossa, um cara bravo. Esse cara deve dar medo. Professor Guerra. Mas na real, o Guerra é um doce de pessoa. Rapaz! Olha só, 2 docinhos pra você, porque você é um doce de pessoa. Aí, ó. Viu? Os presentes aqui são... Vou comer. Eu amo chocolate, eu sou um chocólatra. Ai, acertei então. Acertou, eu sou um chocólatra. Meu, muito obrigado. Eu que agradeço. Fica o convite aí para as pessoas que quiserem ver de perto o nosso trabalho. Nós treinamos no campo do Vigor, CDC Vigor, na Avenida Carlos de Campos, 935, no bairro do Pari. Boa. Nós treinamos segunda, terças e quintas, das 14 às 16 horas. Então está aberto lá para quem quiser ir visitar. Com certeza. Tem um... Me permite, a gente está terminando, mas Por aí favor, eu vou lembrando. vai passando tudo, é isso? Assim, Passa todos os recados. As pessoas costumam dizer assim, pô, é tão difícil você ir num clube, assistir um treino, fazer estágio. Vai lá fazer no SCAR. Eu não tenho medo de mostrar o que nós fazemos lá, porque na verdade os clubes fecham as portas porque tem medo de mostrar o que está sendo feito. Sim. E eu abro as portas para quem quiser ir lá assistir. Aliás, o treinador é um outro cara que fica o convite aí, o Felipe Figueroa, que hoje está conosco lá. O Felipe queria ir lá para assistir um treino e para ver um trabalho, e hoje é o treinador do Sub-17. E ele falou assim, pô, você abre as portas para todo mundo? Sim, eu abro. Quem quiser vir assistir, quem quiser vir criticar o meu trabalho, não tem problema nenhum. E aí uma vez alguém me disse assim, eu vou fazer uma crítica construtiva. Eu falei, desculpa, mas crítica não é construtiva. Crítica não constrói nada, crítica só destrói. Se você quiser criticar e me dizer como eu devo melhorar, ok. Mas crítica não é construtiva, crítica é destrutiva. Então nós estamos abertos aqui, aceitamos sugestões, mas tem que vir antes e ver, assistir, entender, para depois criticar, para depois dar sugestões. Exato. Porque quem está de fora é muito fácil criticar. Exato. Vai lá, trabalha e aí aponte sugestões. Nós estamos abertos lá para quem quiser ir, para filmar, para fotografar. De vez em quando a pessoa, pô, tá fotografando lá. Eu falei, cara, fica à vontade. Porque assim, tá filmando o seu jogo. Não tem problema, já sabe como é que é o jeito. E aí eu me lembro sempre da Copa do Mundo de 2002, quando o Rivaldo abre a perna, aquela bola cruzada da linha de fundo, o Rivaldo abre a perna, o Ronaldo vem e faz o gol. Os alemães estudaram o tempo inteiro os brasileiros, mas aquele momento foi ímpar. Aquele momento não existe no treino, não existiu no treino, aquilo não foi treinado. Sim.
Então a improvisação do futebol feminino também acontece muito. Então vai lá filmar, fotografar, passa o dia, não tem problema com isso não. Estudou esquema tático, vai, o jogo é jogado, na hora lá dentro se resolve. Olha quem foi a campeã. Exato. Então olha quem eliminou. Então vai assistir os treinos lá, estão abertas as portas lá. Okay? Sigam, né, o SCA Brasil feminino. SCA Brasil feminino, sigam-nos nas redes sociais. É isso, siga o Professor Guerra também, Professor Guerra favor. lá para ver o que nós trabalhamos lá, que eu posto diariamente os nossos treinos lá. Perfeito. Galera, não esquece de se inscrever aqui no canal também, deixar o like e agradecer você mais uma vez. Eu acho que sempre foi uma história inspiradora. Muito bom ter você aqui com a gente, ouvir um pouco mais. Por fora das câmeras, choramos várias vezes aqui também. Eu me controlei para não chorar aqui. Entendi. Mas não precisa se controlar aqui, não. E outra coisa, agradecer por tudo que você fez pelo futebol feminino, que você vem fazendo. Eu acho que essas meninas, principalmente, são super gratas por tudo que você construiu junto com elas. E eu tenho certeza que as coisas só vão melhorar. E espero te ver cada vez mais alto aí junto com elas também. Tá bom? E aí eu queria que você deixasse um recado final pro pessoal também que tá aqui assistindo, que quer começar a assistir futebol feminino, às vezes não assistiu ainda, ou que assistiu um jogo e desistiu. Então eu queria que você deixasse um recado aí pro pessoal e agradecer mais uma vez. Eu falo sempre assim, pensa na sua família, na sua mãe, na sua irmã, como você gostaria que elas fossem tratadas. Esse é o primeiro ponto. Depois, o futebol feminino hoje, ele é arte. Então, vai lá assistir o futebol feminino e você vai se encantar. Mas quando for, não olhe para elas como mulheres objeto. Olhem para elas como mulheres que estão ali apresentando um espetáculo. Então, essa é a minha dica para esse pessoal que quer acompanhar o futebol feminino. Não vá para assistir como mulher objeto, vá para assistir como mulheres que estão apresentando um espetáculo. Perfeito. Muito obrigado, Guerra. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Chegou a hora da gente falar de uma coisa que não pode faltar na sua vida. Sabe o que é? Saúde. Além de todos os cuidados que a gente tem que tomar no dia a dia, ter o cuidado profissional de quem é referência na área da saúde é o ideal para ter a qualidade de vida. E para isso você pode contar com São Cristóvão Saúde. Por um valor que cabe no seu orçamento, você terá um que oferece todo o cuidado para você manter a vida em movimento. Uma pausa rápida da nossa programação para falar do nosso parceiro, a Eco Osasco, uma empresa da Marquise Ambiental, pioneira na gestão e soluções de resíduos no Brasil. São 35 anos de experiência e mais de 7 mil colaboradores, presente em 6 estados e 11 cidades. Faça a sua parte, descarte o lixo corretamente e não jogue entulho e materiais sem serventia nas ruas e calçadas da nossa Osasco. Eco Osasco e Hora Esportiva, uma parceria de sucesso. Voltamos com a nossa programação.